Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus seja com todas as famílias que nos acompanham no culto doméstico. Hoje, terça-feira, dia 21 do mês de julho, nosso culto doméstico vai continuar falando sobre o amor de Deus. Aquele amor que nos constrange, aquele amor que tudo sofre, tudo suporta, aquele amor que está sendo exemplificado como a suprema excelência da manifestação de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, quer dizer que a essência de Deus é amor. E apontando nesse caminho, o amor de Deus é o seu Filho Jesus, personificado. É a personalidade divina que traz o rosto de Deus, a face de Deus, o rosto do Cristo ungido, do Senhor. Quem vê a mim vê o Pai, disse o Senhor Jesus. Muito bem, então o versículo 2 do capítulo 13 de 1 Coríntios diz assim: e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Sublinhe essa palavrinha hoje aí, esse final de sentença do versículo. Nada seria. Aí nós vamos para a Bíblia de estudo, a Bíblia pentecostal, a Bíblia edição global de estudo bíblico, e nós estamos trabalhando aqui com a graça de Deus aquilo que está explicitado no capítulo 13 de 1 Coríntios. Há algum tempo na minha trajetória de vida, nasci no lar evangélico, nasci no berço da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Meu pai sempre foi um líder, um plantador de igrejas, mas frequentava e pregava na Assembleia de Deus, na Batista, e visitava todas as denominações assim que era convidado e era participante das atividades. Então, muita gente é denominacionalista. E por ser denominacionalista, ele segue uma linha teológica. Agora, o que a palavra de Deus pode nos mostrar a respeito do amor? O amor, primeiro, o amor é um mandamento. Primeiro, é um mandamento. Por quê? Porque quando a palavra amor aparece na Bíblia, começa falando sobre os mandamentos. E diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então, o verbo está na forma imperativa. É mandamento. Quando Jesus utiliza essa palavra, ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É mandamento. Então, mas muita gente acha que é um sentimento carnal. Não, é um sentimento espiritual. É um sentimento espiritual. Por quê? Porque o meu Deus é um Deus de amor. Jesus Cristo demonstrou a grandeza disso e Jesus falou em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para sofrer, para tomar o nosso lugar, perdoar os nossos pecados. E assim a palavra de Deus vai continuar falando. É um dom supremo, o dom maior. Que é mais? É fruto do Espírito Santo. Então a vida do crente sem o amor de Deus não é nada. Então veja só, nada seria, disse o apóstolo Paulo, definindo. O apóstolo Paulo era o maior teólogo do Novo Testamento. O homem que mais conhecia a lei dos fariseus, fariseu dos fariseus, e ele estudou aos pés de Gamaliel,
Então ele podia entrar num assunto dessa natureza e, por certo, os demais apóstolos pouco entendiam. Muito bem, então ele diz assim: aqueles cujas vidas estão cheias de atividades religiosas, incluindo o exercício dos dons espirituais, como língua, profecia e grandes obras da fé, mas não tem amor. Paulo não está falando da inutilidade, não é nulo os dons espirituais. Dons espirituais são ornamentos do Espírito, pertence a Ele e coloca à disposição da igreja, não de uma única pessoa. A única pessoa que é portadora dos dons é o Espírito Santo, que Ele transfere temporariamente para a vida daqueles que estão no exercício da obra de Deus. Não conhecem e não entendem a verdadeira espiritualidade, independentemente do quanto eles saibam ou façam. Deus não se impressiona com conhecimento ou obras religiosas que não podem nos salvar espiritualmente. Tem muita gente ainda colecionando obras e dizendo que vai apresentar mãos cheias ao Senhor para garantir a sua salvação. As obras que nós praticamos só têm valor quando nós nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus, nova criatura em Cristo Jesus. Essas obras feitas em Cristo Jesus, elas sim terão valor para receber de Deus lauréis, galardões. Quando o Senhor achar necessário, Ele nos presenteia, como diz a palavra do Senhor nosso Deus. Muito bem. Em Tito 3,5, a palavra de Deus vai dizer: sem amor, tudo isso não acrescenta nada. A opinião de Deus é uma só, tem que ser feita com amor. A obra de Deus, a obra em Cristo, é feita em amor. Qualquer coisa que façamos para Deus deve fluir do amor verdadeiro que sentimos por Ele e pelos nossos irmãos, e principalmente o ser humano, aqueles que formam o nosso plantel, onde estivermos. Sem este amor, não temos nenhum lugar real no reino de Deus. Está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23. Está faltando muito amor no meio do povo de Deus. A convivência, da união. As pessoas hoje estão tão espinhadas, ásperas, tão salgadas, ácidas, como diz alguns teólogos, né? E algumas pessoas aí parece que tomam posse. Eu vi de um pastor que ocupa a mídia, pastor de igreja, que ele diz que o amor de Deus não é mandamento, não é mandamento. E eu digo a esse pastor, não vou dizer o nome dele para não criar polêmica, o amor de Deus começa com mandamento. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Exercite-se, meu irmão, no amor. Se o seu companheiro de ministério, marido e mulher, se a esposa, se o marido não entendem a profundidade do amor de Deus, o irmão para com o outro, por isso que a criação dos filhos gerados pelo mesmo útero, criado na mesma casa, tomou a mesma mamadeira, aprendeu na mesma cartilha, precisa viver em amor, sem que um seja mais amado, o outro menos amado. Que nos amemos uns aos outros e vivemos em amor. A igreja de Deus está unida, as células do corpo de Cristo é amor. As células morais, espirituais e eternas da organização divina é o amor de Deus que se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Se a graça chegou até mim, chegou até você, é porque o amor foi derramado sobre toda a carne. E ele não vem como espírito, ele não vem em dose homeopática, ele vem em grande abundância para a glória do nome do Senhor. Deus te ama, nós te amamos, você e eu devemos viver em amor em nome de Jesus.